Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Gold Sports. E hoje, rapaziada, trazendo pra vocês mais um álbum da Copa. E hoje nós vamos falar sobre a sensação europeia, né? Que é a Dinamarca, que vem desempenhando muito bem aí, mandou bem na Nations League, já tinha mandado bem na Eurocopa e atrai muita atenção pra essa Copa do Mundo, né? Exatamente, vamos ver se ela vai conseguir fazer um bom trabalho. Pois é, mas antes de começar a falar da Dinamarca, sua história em Copas, Eurocopa e tudo mais, eu quero pedir para você deixar o seu like, para comentar aqui nesse vídeo qual seleção você quer ver aqui no álbum da Copa. Também não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo, que ajuda bastante, e se inscrever. Também vou deixar aqui na descrição as nossas redes sociais, o Instagram, o Twitter e o TikTok do canal e a roxinha, @canal Gold Sports, tá? Então agora, sem mais delongas, vamos falar um pouco aí da Dinamarca. A primeira Copa que a Dinamarca disputou em toda a sua história aconteceu em 1986, lá no México. E ela caiu num grupo extremamente complicado, já com duas campeãs mundiais, que eram a Alemanha e o Uruguai. Completando o grupo também tinha a Escócia, com quem a Dinamarca estreou naquela Copa. E venceu por apenas 1-0, gol marcado por Larsen, que vamos ouvir falar bastante dele ainda nessa Copa do Mundo. Aquela seleção de 86 era comandada pelo Michael Laudrup. Vocês provavelmente já ouviram falar aí do nome dele, esse sobrenome é muito conhecido aí no futebol, porque ele também tem um irmão, Brian Laudrup, e eles foram muito importantes para o futebol dinamarquês, a gente vai falar um pouco mais deles mais para frente. Mas o foco aqui é na Copa de 86, e no seu segundo jogo, a Dinamarca não tomou conhecimento do Uruguai, bateu por 6-1, cara, foi uma sonora goleada. E nesse jogo, Larsen, mais uma vez, marcou 3 gols, então ele já chegava a 4 com 2 jogos na Copa do Mundo. E a Dinamarca ali, basicamente, já consagrava ali sua classificação para a próxima fase, mas ainda tinha um joguinho ali, né, contra uma seleção mais ou menos meia boca, que é a Alemanha. Pois é, e engana-se quem acha que os dinamarqueses iam dar refresco para alguém. Eles bateram a Alemanha Ocidental por 2-0 também no último jogo e se classificaram primeiro com 100% de aproveitamento, assim para as oitavas de final. Nas oitavas de final, todo esse hype, toda essa empolgação dinamarquesa foi por água abaixo, eles tomaram um baita balde de água fria. Eles encontraram a Espanha nas oitavas. A Espanha, que tinha uma forte seleção, sim, naquela época. E até saíram na frente do placar. Contudo, os espanhóis viraram o jogo e não deram a menor chance da Dinamarca se recuperar na partida. Eles venceram o jogo por 5-1. Destaque para o Butragueño, que marcou 4 gols nessa partida. Então, a primeira participação da Dinamarca foi boa e foi ruim ao mesmo tempo. Fizeram bonito, mas também é isso. Encontraram uma Espanha que não deu tempo, não deu para eles competirem, né? Exatamente. E a Dinamarca só volta às Copas do Mundo em 1998 e ela cai num grupo com a França, a África do Sul e a Arábia Saudita. Dessa vez ela se classifica em segundo lugar com uma vitória, um empate e uma derrota que foi justamente para a França. Nas oitavas de final, a Dinamarca enfrenta a seleção da Nigéria e consegue uma classificação tranquila, faz um 4-1 ali. Só que o problema é que nas quartas eles pegam ninguém mais, ninguém menos que a seleção brasileira. E teve um jogo interessante, né? A Dinamarca consegue ali fazer 1-0, ainda comandada pelo Laudrup, lá da Copa de 86. Só que Bebeto e Rivaldo viram o jogo. O irmão do Laudrup, o Brian, ele empata o jogo e ele faz uma comemoração icônica, né? Que tá aí na história das Copas, que vocês já devem ter visto, que ele sai correndo, deita e faz tá relaxado, né? De frente pra torcida. Só que a bola pune, né, meu amigo? Pois é, né, cara? E o Rivaldo ali num chute de fora de área faz o 3-2 pro Brasil. E aí não mudou mais o placar. Dinamarca deu adeus à Copa de 1998. Eles retornam à Copa do Mundo lá em 2002. Era a primeira vez que a Dinamarca ia para Copas consecutivas na sua história. E ela caiu num grupo com 2 velhos conhecidos, o Uruguai e a França, que ela já tinha disputado em fases de grupos ali contra eles, né? E tinha se saído muito bem, né? Contra o Uruguai ela tinha vitória lá em 86. Contra a França, apesar da derrota, se classificou ali em segundo. A outra seleção que completava o grupo era Senegal. E a Dinamarca, mais uma vez, não tomou conhecimento dos seus adversários, passou em primeira, seguida de Senegal. Ou seja, Uruguai e França, que era a atual campeã da época, foram despachados, mandados para casa logo na primeira fase. Contudo, a Dinamarca dessa vez não conseguiu uma campanha histórica e mais uma vez acabou por ser eliminada diante de uma goleada, dessa vez para a Inglaterra por 3-0 ainda nas oitavas de final. Depois disso, eles só voltam à Copa do Mundo em 2010, só que dessa vez eles não conseguiram repetir os bons resultados e foram eliminados pela primeira vez
na fase de grupos. E eles só venceram um jogo que foi contra a seleção de Camarões. E aí eles também deram uma pausa e voltaram apenas em 2018 e ficaram mais uma vez em um grupo com a França. Eles estão aí com uma história com a França interessante. Eles conseguem passar para a fase de mata-mata e eles enfrentam a Croácia e fazem talvez um dos jogos mais equilibrados, né, com a seleção croata, que foi a sensação da Copa do Ano de 2018, né? Só que a seleção da Croácia conseguiu a classificação nos pênaltis e a Dinamarca, mais uma vez, dá adeus à Copa do Mundo. Bem, falamos agora sobre as 5 participações da Dinamarca em Copas do Mundo. Agora vamos pular para a Eurocopa, onde a vida da Dinamarca é um pouco mais feliz, né? A gente pode se dizer. A primeira participação foi em 1964, e nela só participavam apenas 4 seleções. Então a Dinamarca ficou em quarto, ela perdeu os 2 jogos. Perdeu para a União Soviética na semifinal e perdeu na disputa de terceiro e quarto para a Hungria. Contudo, a sua segunda participação já foi um pouco melhor, quando ela foi eliminada nas semifinais para a Espanha nos pênaltis. Aí é aquela geração que já é um pouco mais talentosa, né? Geração ali de 80 para o final, para o início da década de 90. Na próxima Eurocopa eles não desempenham muito bem, em 88 são eliminados na primeira fase, contudo em 1992 algo muito especial aconteceria para a Dinamarca. Eles caíram num grupo junto com a Suécia, que era a dona da casa, a França e a Inglaterra. E eles basicamente despacharam todo mundo. As zebras despacharam as campeãs mundiais. Que na época a França não era campeã mundial, mas ela tinha uma seleção muito forte, tinha sido campeã da Eurocopa alguns anos antes, e então se esperava que a França passasse de fase. Ela perdeu, a Inglaterra também perdeu, Suécia e Dinamarca avançaram, Dinamarca em segundo. O que fez a Dinamarca enfrentar ninguém mais, ninguém menos que a Holanda na semifinal. A temida Holanda. Aquela Holanda era fantástica. E só para vocês terem noção, foi o Bergkamp e o Rijkaard que fizeram os gols da Holanda na semifinal. Contudo, do outro lado, além do Laudrup, a Dinamarca tinha o Larsen, que a gente já falou aqui. E ele marcou 2 gols, levando a partida para os pênaltis. Nos pênaltis, a Dinamarca não desperdiçou nenhuma cobrança, enquanto a Holanda teve um pênalti perdido pelo cracaço da época, Mark van Basten, que era um grande jogador, tinha feito gol em final de Eurocopa alguns anos antes. E, infelizmente, a Holanda foi eliminada, o que levava a nossa zebra à primeira final de Eurocopa de sua história. A final foi disputada contra a Alemanha, e Jensen e Vilfort marcaram para a Dinamarca, dando o título para os nórdicos, né? Cara, bizarro tu imaginar que a Dinamarca era campeã da Eurocopa quando a Inglaterra não é, por exemplo, né? Então, essa vitória os credenciou a jogar a Copa das Confederações de 1995 e eles avançaram no seu grupo em primeiro, batendo o México, deixando o México em segundo e a Arábia Saudita em terceiro, jogando a final contra ninguém mais, ninguém menos do que a Argentina. E dessa vez, Laudrup e Rasmussen foram os heróis do jogo, 2-0 novamente, e a Dinamarca conquistava o seu segundo título relevante de toda a sua história. O desempenho recente da seleção dinamarquesa ele é muito positivo, apesar de não ter nenhuma conquista. Nas eliminatórias eles se classificaram com 27 pontos e fazendo ali a melhor campanha junto com a Alemanha. Na Eurocopa eles foram até a semifinal, só que aí caíram para a seleção inglesa com um gol do Kane e um pênalti ali meio esquisito, né? Em cima do Sterling. Então aquelas polêmicas de futebol que a gente fica discutindo horas e horas. Na Nations League eles ficaram em segundo no seu grupo, quase se classificaram com um ponto a menos ficaram com um ponto a menos que a Croácia, mas fica um destaque aí do baile que eles deram na seleção francesa, 2-0 para a Dinamarca. Então assim, eles realmente, apesar de não terem tantas participações, quando vão para campo, eles tentam dar o melhor deles e geralmente eles conseguem. Falando agora um pouco dos destaques históricos da Dinamarca, ela tem alguns, né? A começar pelos irmãos Laudrup, o Michael e o Brian. O Michael ele tem uma carreira um pouco maior, né? Ele começou lá na década de 80, então ele faz parte daquela geração de 84 até 2002, até o final da década de 90, por ali, que marcou muitas infâncias. Enquanto o Brian, ele fez aquele gol contra o Brasil, né? E teve uma carreira riquíssima ali também na década de 90. Também pode se destacar o Larsen, né? Que fez gols ali na Copa de 86 e também fez gol na final da Eurocopa de 92. E o Peter Schmeichel. Pois é, você deve conhecer o Schmeichel por outro nome, né? O Kasper. O Kasper é filho do Peter. O Peter foi um goleiro lendário do Manchester United, campeão de Champions League. E marcou época, né, também. É um dos grandes goleiros de toda a história do futebol, sem dúvida. Ele é o antecessor do Van der Sar.
você ter noção aí. O Van der Sar chegou quando o Peter se aposentou. E nos destaques atuais a gente tem o Christian Eriksen, que sem dúvidas é o cara mais badalado da seleção dinamarquesa, tem uma batida de bola ali diferenciada. Ganhou um carinho especial do mundo depois daquele lance com a Finlândia, né, que o problema cardíaco dele e tudo, e a sua volta por cima. E a gente tem também o Kasper Schmeichel, que o Felipe já falou do pai dele. Agora o menino está lá na seleção dinamarquesa fazendo sua história, assim como fez história no Leicester, quando foi campeão da Premier League em 2016. E agora eu vou passar os dados gerais da Dinamarca em Copas do Mundo, Eurocopas e afins. Em Copas do Mundo foram 20 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 30 gols pró e 25 gols sofridos. A melhor campanha é de 1998, quando chegaram nas quartas de final. Já na Eurocopa foram 27 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 15 derrotas, 29 gols pró e 42 gols sofridos. O melhor resultado é o título de 1992. A Dinamarca encontra-se no grupo D, junto com Austrália, Tunísia e a França, pela 4ª vez em história de Copa do Mundo, cara. Bizarro, né? Impressionante, pô. E Bezão, você acha que eles vão mandar bem? Você acha que eles vão fazer feio? Não, acho que eles vão mandar bem. Acho que eles vão passar em primeiro de novo. Olha. Vamos botar a França pra fora. Tomara, vai Austrália, vai Tunísia. O Mbappé tá insuportável, então quero que ele vá embora. Olha, é um belo palpite, Bezão, e eu não faria diferente não. Eu acho que a Dinamarca passa em primeiro, ainda mais depois do baile que eu assisti aí uns dias atrás, lá na Nations League. Então, vamos lá, Dinamarca, vou torcer pra vocês. Então, rapaziada, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever e compartilhar. Também segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no TikTok, lá na roxinha, @canal Good Sport. Tá tudo aqui na descrição com o link, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, galera. Valeu, galera. Abraço.